Ok, sejam bem-vindos, prezados professores, ao vídeo da minha apresentação de qualificação, cuja pesquisa está titulada como Controlador Preditivo Repetitivo aplicado ao controle das correntes do rotor do gerador de indução duplamente alimentado. Meu nome, o autor da pesquisa, é Eliomar Ramon Condeduc, e esta pesquisa está orientada pelo professor Dr. Alfeus Guarese. Bom, para começar, é importante destacar a estrutura que tem a apresentação a ser feita. Tem a seguinte descrição: uma primeira parte, que fala da introdução. Dentro dela é uma contextualização do tópico, os objetivos do tópico e as contribuições que ela mesmo tem. Como segundo ponto, seria as técnicas, nomear as técnicas clássicas de controle aplicadas ao gerador de indução duplamente alimentado, uma revisão bibliográfica. Como terceiro ponto, a explicação do modelo matemático do gerador utilizado, fazendo especial foco em a explicação do modelo em espaço de estados. Como quarto ponto está o núcleo da pesquisa, o centro da pesquisa, que seria a explicação da técnica preditiva repetitiva para o controle das correntes do rotor do gira, que é o gerador de indução duplamente alimentado. E aqui o foco vai estar centrado na explicação do modelo em espaço de estados expandido e o projeto do controlador preditivo repetitivo. Depois disso, serão apresentados os resultados de simulação feitos e os testes realizados, que foram três: um teste com velocidade fixa, outro teste com velocidade variável e um último teste de comparação entre controladores. Neste caso, se utilizou como referência de comparação um controlador preditivo padrão. Como sexto ponto, seriam as conclusões parciais da pesquisa, o cronograma e próximas atividades, os artigos onde tenho participado como autor da pesquisa, e a bancada onde vão e já estão sendo realizados alguns testes da pesquisa, testes experimentais. E bom, dessa forma iniciamos com a contextualização e contribuições. Bom, como todos já sabemos, a energia eólica é uma energia renovável, que é limpa, e que está sendo muito investigada nas últimas décadas. Ao início, esta energia se utilizavam geradores de tipo de gaiola de esquilo, que tinham muitas desvantagens. Então, em função disto, em função do avanço tecnológico da eletrônica de potência, foi que o gerador de indução duplamente alimentado teve sua origem nesta área de geração de energia eólica. Este é um gerador que o estator está diretamente conectado à rede e o rotor está conectado à rede, mas através de um convertidor back-to-back. Então, a criação, o surgimento desse novo gerador forneceu algumas vantagens, como que o ponto de operação era mais variado, agora pode operar a um 30% mais e um 30% menos da velocidade nominal do rotor, e que agora o convertidor back-to-back não tem que suportar toda 100% da potência nominal, sino que mais vem um 30% da potência nominal. Isto dava outras vantagens, como um controle independente das potências, ponto de operação mais amplo e tudo isso. Agora, com o surgimento deste novo gerador, também surgiram as estratégias de controle utilizadas nele. Com certeza, algumas já eram conhecidas, mas as estratégias de controle que eram utilizadas nela eram o controle PI, as clássicas com certeza eram o controle PI, o gaussiano quadrático linear, ou linear quadratic Gaussian do inglês, o controlador de bit,
O MPC, das siglas em inglês Model Predictive Control, ou controlador preditivo baseado em modelo em português, e o controle repetitivo. Então, já com tendo um contexto do tema, do tópico que vamos falar, posso destacar que a contribuição principal desta pesquisa e a proposta desta pesquisa é o controlador preditivo repetitivo, que combina as técnicas de controle preditivo por modelo e controle repetitivo. Esse controlador já existe, mas só tem sido implementado na área de robótica. Então, a contribuição principal também desta pesquisa é o estudo e a implementação desta técnica preditiva repetitiva na área de sistemas elétricos de potência. Bom, continuando, o objetivo desta pesquisa é a implementação do controlador preditivo repetitivo sobre as correntes do rotor do gerador de indução duplamente alimentado. À direita podemos observar um esquema que posso adiantar algumas coisas, como que nessa caixa que tem denotado controle preditivo repetitivo é onde está a técnica que é o centro da pesquisa, e também pode-se olhar o esquema geral, que contém outros blocos funcionais, como as transformadas, os estimadores, as ferramentas de comutação, etc. Então, para levar a cabo esse objetivo geral, é necessário cumprir outros objetivos antes. Então, nos objetivos específicos, temos como estudar, o primeiro, estudar o controlador preditivo repetitivo e as bases teóricas que o sustentam nele, projetar um modelo matemático do gerador de indução duplamente alimentado para uma subsequente simulação do controlador preditivo repetitivo no software MATLAB Simulink, implementar experimentalmente o controlador preditivo repetitivo sobre o GIDA e analisar seu comportamento e desempenho. E esses são já os objetivos específicos da pesquisa. Passando à próxima seção, que é a revisão bibliográfica das técnicas de controle utilizadas no GIDA, temos como as técnicas clássicas de controle utilizadas o controle vetorial, o controle orientado pelo fluxo, que a maioria do tempo é utilizado com controlador proporcional integral, o controle direito de torque, o controle direito de potência, o controle preditivo baseado em modelo e o controle repetitivo. Lembrando que o controlador proposto é uma combinação das últimas duas técnicas que aqui aparecem neste slide. É importante destacar que, pelo menos no nosso caso é utilizada a técnica de orientação pelo fluxo, em combinação com o controlador proposto, que é o preditivo repetitivo. Isto porque a técnica de orientação pelo fluxo permite controlar as correntes do rotor, que são as que a pesquisa demanda para controlar, que é o tema, e porque, além disso, permite também, depois, se quiser, controlar as potências através de outra malha. Então, é como dizer que é a técnica que mais liberdade oferece. Bom, já tendo feito uma breve revisão bibliográfica sobre nomear as técnicas anteriores, as técnicas clássicas, procedemos a explicar o modelo matemático do GIDA que tem que ser utilizado para o projeto deste novo controlador. Bom, o modelo matemático a utilizar vai ser o modelo no referencial síncrono de que, como bem já sabemos, este modelo surge através da aplicação da transformada de Clarke no modelo trifásico e depois a transformada de Park no modelo estacionário, que seria o alfabeto. Depois da transformada de Park nesse modelo estacionário, surgem as seguintes expressões de tensão no estator e de tensão no rotor. Aqui, cabe destacar que o subscrito D é que o que quer dizer é que são variáveis no quadro referencial síncrono, e o subscrito S
que tem as variáveis e que a variável ou o parâmetro pertence ao estator ou rotor, depende do caso. Pelo menos, a resistência RS é a resistência do estator por fase. A corrente de QS é a corrente no quadro referencial de Q do estator. O fluxo está dado pela variável φ, e nesse caso, esse fluxo com suscrito dQs é o fluxo no quadro referencial síncrono do estator. A variável ômega-s é a frequência angular do estator. E no caso do rotor, temos uma resistência por fase do rotor, a tensão no quadro referencial síncrono do rotor, a corrente no quadro referencial síncrono do rotor, o fluxo no quadro referencial síncrono do rotor, temos também a frequência angular do estator e uma frequência angular do rotor. Então, como bem já sabemos, o motivo do quadro referencial síncrono e a utilização da técnica de orientação pelo fluxo é fazer uma alinhação do eixo D, neste novo quadro referencial síncrono, com o fluxo do estator. Esta alinhação permite que agora o fluxo do estator é constante no eixo D, pelo qual podemos dizer, de acordo com a expressão que aqui está no quadro referencial, é que o fluxo que anteriormente era fluxo no quadro referencial de Q do estator, agora todo esse fluxo vai ser só no fluxo no eixo D do estator, e esse fluxo vai poder ser chamado uma constante, que vai ser o fluxo do estator. Então, graças à alinhação, graças a este artifício matemático de alinhar o fluxo do estator com o eixo no quadro referencial síncrono D, podemos obter as seguintes expressões em função da corrente, as seguintes expressões da corrente do estator no eixo D e no eixo Q. Estas expressões da corrente estão em função do fluxo do estator, das correntes do rotor, no eixo D e no eixo Q, respectivamente, mas também temos outras variáveis, que são LS e LM. LS é a indutância por fase do estator, com o suscrito S, e LM é a indutância de magnetização mútua. Então, avançando um pouco, podemos dizer que já com estas novas expressões de corrente do estator, podemos obter outras expressões de potência ativa e reativa do estator, como as que podemos ver na direita. Estas novas expressões de potência ativa e reativa do estator estão dadas só pela corrente do rotor, estão dadas agora pelas correntes do rotor, pelo qual, então, podemos dizer que a potência do estator, tanto reativa quanto reativa, pode ser manipulada pelas correntes do rotor. Estas potências também estão em função da tensão do estator, das indutâncias mútuas e por fase do estator, no caso da potência ativa, e no caso da potência reativa, ela também depende das mesmas variáveis, mais o fluxo do estator. Então, depois de ter explicado isso e fazendo algumas operações matemáticas, podemos obter a expressão da tensão no quadro referencial de Q do rotor. Essa expressão agora está só em função da corrente do rotor, da derivada da corrente do rotor e do fluxo do estator, além dos outros parâmetros, que são as indutâncias, as resistências e as frequências angulares. Então, podemos observar aqui que temos umas variáveis de estado, umas variáveis de entrada e o fluxo do estator, que vai ser tomado como uma perturbação do modelo. Então, levando isto a uma expressão, a uma notação de modelo em espaço de estados, obtemos as expressões aqui embaixo, onde estão as correntes do estator como variáveis de estado,
as tensões do rotor, as correntes do rotor como válvula de estado e as tensões do rotor como entradas do sistema, e o fluxo do estator como a perturbação. Como saída, temos a equação de embaixo, onde podemos dizer que, neste caso, as saídas são as mesmas correntes no quadro referencial de Q do rotor, pelo qual a matriz CC é uma matriz identidade. Então, neste novo modelo, temos as matrizes AC, que é CD contínuo, um tempo contínuo, VC e GC, as quais estão expressadas na direita, e pode-se observar que elas dependem dos distintos parâmetros do sistema, as resistências, indutâncias, frequências angulares, etc. Então, segundo o critério do projeto do controlador proposto, que é o preditivo repetitivo, é necessário levar esse modelo no espaço de estados ao modelo discretizado no tempo. É necessário levar do tempo contínuo ao tempo discreto. Então, para isto, são utilizadas as seguintes expressões, que obtém as novas matrizes com suscrito M e D de perturbação, M do modelo e D de perturbação, de distorção, elas vêm dadas pelo menos, por exemplo, a matriz A, que se compararmos aqui no modelo seria a matriz estados, ela vem dada em função da matriz identidade, da matriz em tempo contínuo e de um termo T, que é um termo importante em tempo discreto, porque esse termo é quem descreve o tempo de amostragem, ou período de amostragem. Então, de acordo com, fazendo uso dessas expressões, podemos reescrever agora o modelo em espaço de estados. Neste novo modelo, temos as novas matrizes, que são AM, VM e GD, e CM, que continua sendo a matriz identidade. Neste novo modelo, as matrizes estão descritas pelas seguintes expressões, onde elas também dependem dos parâmetros do sistema, resistências, indutâncias, mas também dependem do termo T, que, como já eu disse, é o período de amostragem. Então, continuando com o centro de nossa pesquisa, procedemos com a explicação da técnica preditiva repetitiva para o controle das correntes do rotor do giro. Para a explicação desta técnica, é importante destacar que vai se utilizar o modelo que já foi obtido no slide anterior, que é o modelo da máquina. Esse modelo que depende onde as variáveis de estado são as correntes do rotor, a entrada, a tensão do rotor e a perturbação são o fluxo do estator. É o mesmo que vai ser utilizado, mas vai se cambiar a notação, a expressão que tem embaixo. Então, aqui, a matriz AM vai ser a mesma, a matriz VM vai ser a mesma, e agora a perturbação está dada só pela expressão μ de K, que é tomada como a expressão GD por fluxo do estator. A expressão de saída é a mesma, com uma matriz identidade, e com certeza as variáveis de estado são as correntes do rotor. Bom, para o controle repetitivo, segundo o princípio do modelo interno, se estabelece que para um sistema ter erro zero em regime permanente, em presença de qualquer referência ou perturbação, o polinômio D, que é o que está aqui, gerador desse sinal de entrada, deve ser incluído no projeto do controlador. Então, este mesmo modelo de perturbação, que é o que já tinha falado, deve ser introduzido para seguir as trajetórias de referência impostas. Esse polinômio está dado pela seguinte expressão, o qual depende também das frequências que tem a entrada, a referência ou a perturbação. Depende de como seja o caso. Então, para expandir este modelo com o polinômio, esse polinômio, como já eu disse, deve ser introduzido no projeto do controlador. Para isto, dado um polinômio zeta, se diz que cada entrada da perturbação μ de K está dada pela transformada inversa zeta de 1 entre o polinômio. Então, em estado estacionário,
μ de k, essa expressão, μ de k, pode ser dada ou é descrita pela equação da diferença no operador de retrocesso no operador de retrocesso que é a menos 1, que é esta equação de diferença. Então, de acordo com isto, multiplicamos todo a expressão, todo o modelo em espaço de estados pelo polinômio no operador de retrocesso Q, o que resulta na seguinte expressão. Nesta nova expressão surge um novo subscrito S que não está dado, que não significa que a variável pertence ao estator, sino que agora são vetores expandidos pelo polinômio. Aqui, nesse caso, pelo menos x de S é o vetor expandido x de M pelo polinômio D, igual para a entrada U. Então, também multiplicando a equação de saída pelo polinômio para expandir o modelo, obtemos a seguinte expressão de embaixo, em onde aparecem os termos anteriores da saída, produto do operador em retrocesso. Então, com esses novos termos, surge um novo vetor, que vai ser o vetor de estados expandido. Este vetor de estados expandido depende do vetor anterior de estados com o polinômio, mais as mostras anteriores de saída. De acordo com isto, o novo modelo em espaço de estados expandido pode ser reescrito da seguinte forma, onde agora surgem outras matrizes, como são a matriz A e a matriz V. E agora a entrada deste modelo é o vetor de entradas expandido com o polinômio, o vetor de estados expandido, e a saída é a mesma. Continuando agora, essas matrizes nesse novo modelo podem ser descritas da seguinte forma. Pelo menos a matriz A depende da matriz no espaço de estados discreto anterior, obtida, e depende de uma matriz AD, que é uma matriz dada que é a matriz que segue a expressão referida aqui na direita, que é dada pelos termos do polinômio, com matrizes identidade. Aqui neste caso, a O e aí, o 0 e aí representa a matriz 0 e matriz identidade com as dimensões que sejam necessárias. Uma matriz C com chapéu, que depende da matriz de saída no modelo discreto e da matriz de estado no modelo discreto, além da matriz 0 com as dimensões requeridas. Bom, neste novo também temos a matriz V, que depende da matriz anterior de entrada do modelo discreto, e a matriz C, que só é um arranjo entre matriz C e matriz identidade. Bom, depois de obter o modelo em espaço de estados expandido, é quando vai se fazer o projeto do controle preditivo. É dizer, este controlador preditivo é projetado com o modelo de espaço de estados expandido. Então, é aqui onde ocorre a combinação das duas técnicas, porque ambos controladores são projetados independentemente, por assim dizer, mas no caso do controlador preditivo, ele utiliza já o modelo expandido que contém o polinômio do projeto do controlador repetitivo. Então, neste novo controlador repetitivo, você tem uma expressão onde você tem o vetor x maiúscula, que é o vetor que contém o vetor de estados no modelo anterior, que seria o expandido, e as mostras futuras, dependendo até onde chegue o horizonte de predição, que é a variável n com subscrito p, que é aqui. Também você tem a matriz o vetor UDS, que é o dependente das entradas do modelo que é utilizado para o projeto. No nosso caso, seria as entradas do modelo expandido, até o horizonte de controle, que seria a variável NC. Então,
tendo esta expressão, a matriz fx e φ de S pode ser descrita agora também em função das matrizes no modelo de espaços expandido. Então, de acordo com a teoria do controle preditivo repetitivo, ela utiliza o modelo de sistema para predecir o comportamento futuro e assim escolher quais são as entradas que devem ser aplicadas para conseguir certo comportamento. Para isso, é necessário minimizar uma função custo que tem a seguinte forma, que é a função j. Essa função j, depois de manipulações matemáticas, como a substituição da expressão x maiúscula, fica da seguinte forma, e essa optimização desta função já está documentada, está desenvolvida sem restrições, o qual é nosso caso de nossa pesquisa, pelo qual já dissemos que o vetor óptimo desta função custo fica da seguinte forma, com a seguinte expressão, que aqui podemos observar que depende das matrizes fx, que é a que depende da matriz A expandida, e da matriz φ de S, que é a que depende tanto da matriz A como da matriz B expandida. Temos aqui o vetor expandido, do modelo expandido, e além temos dois termos, que são WU e WX, que são as matrizes que determinam o desempenho deste controlador, que seriam as matrizes de ponderação, por assim dizer. Uma vez obtido este vetor, lembramos que o vetor US contém a amostra expandida atual e as futuras, mas nós só tomamos a amostra atual e, como esta já está expandida pelo polinômio, utilizamos a seguinte expressão para obter a amostra real da atual sem o efeito do polinômio, que é esta expressão que aparece aqui. Então, este controlador está sendo projetado para seguir uma referência. Então, se prestamos atenção, lembramos que a referência da trajetória a seguir nunca foi adicionada. Então, essa referência deve se adicionar no vetor de saída, que é o vetor que fica expandido com o vetor de estado com o polinômio, que ela ficaria dentro do vetor x. Mas agora como erros, que seria agora a variável de saída menos a referência requerida. Ficando da seguinte forma, só em função dos erros. Então, este controlador é o que foi implementado baixo este esquema, onde o controlador, o nosso controlador é proposto, é o que está aqui nessa caixinha, onde tem, com certeza, os passos de, primeiro, aumentar o modelo aumentado aqui, desenhar, projetar o controle preditivo, design do controle preditivo, obtenção das matrizes fx, fx, e a minimização da função custo. Bom, depois de implementar esse controlador, ele foi implementado em software, na ferramenta de software MATLAB Simulink, e foram realizados 3 testes. Um teste com velocidade fixa, velocidade variável e uma comparação com o preditivo padrão. No primeiro teste, que é com velocidade fixa, aqui podemos olhar as correntes do rotor no eixo D e no eixo Q. Olhando em ambas um segmento da referência, um segmento do valor real com uma referência bastante ótima, e também observando que ainda quando o controlador fica muito bom, sigue tendo um pequeno acoplamento entre correntes. Se fazemos zoom do controle em velocidade fixa, podemos observar que esse controle resulta muito rápido, com um tempo de acomodação de até menos de 1 milissegundo. Outra forma de observar o controle em velocidade fixa é observando a tensão do estator na fase A e a corrente também, e ver sua variação em função da variação das correntes do rotor. Aqui, pelo menos, podemos observar a variação da corrente do estator na fase A em função da corrente no eixo Q do rotor. E aqui também podemos observar a variação da corrente do estator na fase A, mas agora em função da corrente do rotor no eixo D.
Como segundo teste, temos o teste de velocidade variável, onde foi aplicado esse perfil de velocidade, que vai desde 1700 RPM, uma velocidade subsíncrona, até 2100, passando pela velocidade nominal do rotor, que são 1800 RPM, até chegar a 2100, que é uma velocidade supersíncrona do rotor. Aí se mantém e desce de novo para a velocidade inicial. Enquanto ocorreu este perfil de velocidade, foram observadas o comportamento das demais variáveis, neste caso, as correntes do rotor, na fase A, B e C, e as correntes do rotor no eixo de Q. Então, podemos observar que temos uma variação em frequência, isto produto da variação da velocidade do rotor. E também podemos observar que o controle das correntes do rotor no quadro referencial de que é bastante bom e que tem um resultado aproximadamente de 5%. Passando com o terceiro teste, temos a comparação de controladores. Neste caso, comparamos o tempo de acomodação que tem o controlador preditivo repetitivo proposto e um controlador preditivo padrão. Neste caso, conseguimos comparar que nosso controlador proposto tem um tempo de acomodação de 0,4 milissegundos, enquanto o preditivo padrão tem 0,75 milissegundos, dizendo que nosso controlador preditivo repetitivo melhora o tempo de acomodação em aproximadamente 45%. Foi comparado o THD, onde foi observado que ambos THD resultaram ser o mesmo, com 0,30%, o que é um valor de THD muito bem, e significa que ambos controladores têm uma boa rejeição a ruído. Mas cabe destacar que isto é só rejeição ao ruído. Ainda não tem se experimentado com distorções na rede, por exemplo. Como último ponto de comparação, foi escolhido o erro em regime permanente, onde pode-se observar que o controle preditivo repetitivo melhora, e de acordo com a tabela no lado esquerdo, esse controlador preditivo repetitivo proposto melhora o erro em regime em quase 10 vezes o erro em regime do preditivo padrão. Então, aqui na caixinha vermelha, podemos observar que nosso controlador melhora o controlador padrão em tempo de acomodação e em erro em regime, concluindo que nosso controlador resulta ligeiramente melhor até agora, devido a que melhora só o tempo de acomodação e o erro em regime. Ok, agora com as conclusões parciais deste tema, podemos dizer que a incorporação do polinômio gerador de Sinai consiga ou atinge um menor erro em regime permanente, além de uma resposta do controlador muito mais rápida. Os estudos, justamente implementados em MATLAB Simulink, com os diferentes testes de velocidade fixa e velocidade variável, e além testes de comparação com o preditivo padrão, constatam justamente que a expectativa de controle é atingida com um segmento ótimo e um tempo de resposta rápido. Além de uma boa rejeição ao ruído, como já foi esclarecido no slide anterior. Outra parte que deve se destacar é que esta simulação só foi feita do lado da máquina e que o foco é só o controle das correntes do rotor, do DFIC. Então, não se dá muito foco no lado da rede do convertidor. Bom, para continuar com esta pesquisa, o cronograma e próximas atividades propõem 3 atividades mais, que seria a implementação experimental em bancada para a teoria do controlador preditivo repetitivo, exposto na sessão, o análise dos resultados do controlador e a elaboração do relatório final de mestrado. Então, como pode-se observar, a atividade 1, que era em agosto, já está sendo realizada. Aqui, agora, os artigos onde eu tenho participado como autor da pesquisa, 3 artigos, um da COBEP, apresentado na COBEP, outro artigo na revista Energies e outro artigo na revista Electric Power System Research. Por último,
Também aqui apresentamos a bancada onde são realizados os testes e o resultado obtido até agora para comprovar que a atividade número um já está sendo encaminhada. É, muito obrigado pela atenção e espero tenham curtido da mesma.